Eu vou conversar com Felipe Santana, especialista em investimentos do grupo Axia Investing. Oi, Felipe, bom dia, bem-vindo, seja muito bem-vindo, uma honra, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito bom dia, meu caro, um prazer estar sempre com vocês aqui e retornar a casa. Felipe, a gente tem as reações às tarifas provocadas nos Estados Unidos aqui no Brasil e a gente teve, depois da operação da PF na casa do ex-presidente Bolsonaro, os Estados Unidos revogando vistos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e de seus familiares também. Quando nós olhamos essa questão das sanções, há no mercado algum temor do que possa vir pela frente? O que está no radar dos gestores e dos analistas? Então, Diego, na verdade, a questão política está sendo colocada acima da questão econômica, né? O mercado costuma precificar futuro e o mercado gosta de lucro, gosta de dinheiro, aceita em determinados momentos um certo prejuízo, mas não gosta de instabilidade, não gosta de incerteza. O que era antes uma discussão econômica, nós estávamos ali discutindo tarifas, quais seriam os impostos e as taxas e sobretaxas colocadas sobre produtos brasileiros que adentram o território norte-americano, agora virou uma questão incontrolável. Por quê? Porque Trump não tem radar nem na sua história o recuo. Ele nunca recua, ou avança os limites ali, acreditando na soberania americana, que o poder bélico, econômico e tudo mais vai protegê-lo. O Lula tem adotado aqui como presidente da República Brasileira uma postura prática de não recuar e não ceder. Portanto, dentro do radar dos investidores hoje está a imprevisibilidade, aquilo que é imponderável. Nós tivemos agora o avanço das sanções do presidente americano em cima da Suprema Corte brasileira. Note que hoje nós podemos ver aí que a Suprema Corte está muito alinhada com os ideais do governo federal. Então, para onde vai caminhar essa questão? Uma questão diplomática aí muito preocupante. Brasil que tem cerca de 200 anos de relações, boas relações com os Estados Unidos e pela primeira vez, pelo menos na história recente, nós temos uma degradação dessas relações. Então, olha como, com cautela. O Estado tirou dinheiro da Bolsa Brasileira. O nacional, o cenário doméstico, ainda aproveita oportunidades com essas quedas, principalmente a de sexta-feira, mas com bastante cautela. O que eu gosto sempre de dizer do mercado financeiro é a velocidade com que o capital entra no mercado é muito maior do que a maioria das pessoas entendem. O mercado pode estar muito bem na parte da manhã e na parte da tarde ele derreter, ou seja, o dinheiro entra de manhã na parte da tarde, o que é muito diferente de um investimento numa fábrica, numa rodovia, numa ferrovia, por exemplo. Felipe, vou colocar alguns assuntos aqui na mesa. Semana passada, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos publicou uma nota conjunta com a Câmara de Comércio americana aqui no Brasil, falando sobre as tarifas e sobre os efeitos que elas podem provocar nos Estados Unidos. Temos nos Estados Unidos pesquisas mostrando que os americanos estão reprovando a política comercial dos Estados Unidos e a desaprovação geral do presidente Donald Trump está aumentando no país também. E a mídia dos Estados Unidos também se posicionando sobre esse assunto, dizendo que as tarifas, principalmente na questão com o Brasil, têm mais cunho político do que econômico. Com essa pressão aumentando, cresce a chance de Trump voltar atrás, de, por exemplo, adiar o início das cobranças contra o Brasil, ou o risco é maior dele dobrar a aposta? Como é que você enxerga essas movimentações nos bastidores em relação a esse assunto e ao que já aconteceu num passado recente também em relação a outros países? Bom, Trump tem esse histórico realmente de ancorar as negociações em um patamar mais elevado do que aquele que ele realmente acredita que vai acontecer. Então ele coloca uma tarifa super alta e depois ele vem renegociando. Isso já é conhecido dele não só deste mandato presidencial, como da história da vida dele. Até no próprio livro que conta ali a sua trajetória na parte empresarial, ele tem esse histórico de ancorar negociações. Portanto, retornar a um patamar mais baixo é totalmente impossível. Tá? Ele vem mostrando isso com negociações em outros países. Agora, Trump não gosta de ter o seu ego ferido. Então, se o Brasil começar a escalar essa tensão, seja por proibir dividendos, que já foi negado até pelo Haddad, remessa de dividendos ou sobretaxar dividendos para empresas americanas, ou mesmo regular empresas americanas em território nacional, essa escala
falar essa a ninguém pode fazer com que Trump não recue. E aí nós temos aí um problema de ego, né? O Brasil vem adotando uma plataforma nacionalista, né, como há muito tempo não se via, no eixo, né? Ou você é patriota, ou está com a gente, ou está com o Brasil. Isso não é muito saudável nesse momento. Nós estamos lidando com a maior economia do mundo. E acho que não se trata, como disse a primeira-dama, de sermos vira-latas. Acho que se trata de enxergarmos a questão muito maior do que pela parte política, né, e com isso tomarmos decisões mais racionais. Mas você me perguntou com relação ao americano, ali na primeira ponta. O americano médio, ele não está ligando para isso. Eu estive em Nova York no mês passado, inclusive para a cobertura da última decisão de taxa de juros, e perguntei para as pessoas, né, na rua, em plena Times Square, ou mesmo em Wall Street, o que falavam a respeito disso. A imprensa tem um certo... assim, lá nos Estados Unidos, a imprensa não gosta muito da postura do Trump, desde as eleições, né? Por isso a gente tem notícias que chegam aqui no Brasil dando maior conta dessa descrença no governo Trump do que realmente se vê nos Estados Unidos. O americano, neste ponto, é um cidadão que se preocupa muito com a economia. Ele já nasceu, cresceu e viveu na economia forte desde 1944. O dólar manda no mundo, a maioria das pessoas só conhecem o dólar e a economia americana como muito forte. Então o americano médio, ele basicamente desconhece essas negociações tarifárias, vê alguma coisa de forma muito periférica. Felipe, a gente tem ainda o presidente Lula em viagem nesta segunda-feira ao Chile, vai se encontrar com os presidentes do Chile, do Uruguai, da Colômbia, da Espanha. Eles divulgaram um manifesto ontem também defendendo a soberania, fazendo críticas a discursos autoritários, defendendo democracia e tudo mais. Você entende que, neste momento, passado o anúncio das tarifas contra o Brasil, que aconteceu em 9 de julho, estamos no dia 21, os acordos que o Brasil tem negociado com outras nações, os caminhos que a diplomacia tem seguido para encontrar alternativas ao mercado norte-americano têm sido adequados? Você entende que o Brasil está seguindo o caminho correto ou deveria fazer mais acenos a outras nações parceiras como a China? O Brasil pode e deve fazer ações com todos os países, independente do seu viés político ou não. Nós somos a linha do mundo, como grande parte da imprensa gosta de nos retratar. Nós temos ouro, nós temos água, riquezas, produção, uma indústria forte, nós podemos vender para todo mundo. O que não deveríamos fazer, no meu ponto de vista, é nos alinharmos com algumas nações, com algumas ideologias e abrir mão de outros mercados. O Brasil sempre vendeu para todo mundo, comprou, vendeu, industrializou com todo mundo, né? Até com países com assim, questionáveis democracias, nós sempre negociamos com todos. Então, neste momento, inclusive com o presidente Lula no Chile, o que mais me preocupa é o discurso. Nós continuamos vendendo. O Brasil tem até hoje aí o seu capital totalmente aberto. As empresas podem negociar com praticamente todos os países. Agora, o discurso que o Lula vai adotar no Chile vai ser visto por todo o mercado financeiro, por todos os países, né, principalmente pelos Estados Unidos. Lembrando que esse encontro no Chile que começa hoje, ele tem um viés de acordos com governantes de esquerda. E se o Brasil usar ou adotar ou buscar apoio em um discurso anti-americano, nós poderemos estar fechando ainda mais o nosso mercado. Tem outro ponto também que a gente pouco fala. Nós estamos muito preocupados com essa taxação de 50% no Brasil, mas o Brasil também tem um imposto de importação de até 60%. É bem verdade que nós temos algumas causas, alguns pontos excludentes, algumas tarifas levadas a zero próximo disso, mas nós temos uma tarifa máxima de 60%. Ou seja, nós não somos um país de capital e importação aberta ao mundo, hoje estar se surpreendendo com uma taxação de um país estrangeiro. Conversei aqui com o Felipe Santana, especialista em investimentos do Grupo Axia Invest. Obrigado pelo papo, Felipe. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Até a próxima. Um grande abraço, uma excelente semana.